Você pode ir hoje, porque talvez agora ele vá tirar. Mas se você for às redes sociais do Augusto Melo, você vai encontrar isso aqui, ó. Vou tirar o Gustavo Henrique. 7 de fevereiro de 2015, o presidente era Roberto de Andrade e ele era diretor da base. Nosso presidente do Corinthians, ganhamos a eleição e um palavrão. Se você for às redes sociais do Augusto Melo, você vai achar isso. Grande, parabéns, nosso vice-presidente. Esse é o André Negão, que concorreu com ele à presidência do Corinthians. Então, sim, tem guerra política, sempre teve. O que a gente não pode ser é míope e achar que é ou uma coisa ou outra. Ou renovação e transparência, ou Augusto Melo. A foto está aí. Eu posso achar, eu tenho muitas outras. E provavelmente serão apagadas, mas a internet, o print é eterno. Então, a gente precisa saber que o Corinthians, como disse a polícia, o relatório da polícia muito bem dito, o Corinthians ele está sob as mesmas mãos há 115 anos, né? E não importa se agora, e sim houve uma coalizão, e sim as pessoas podem mudar de lado e mudar de opinião, mas é muito diferente de você falar que o estatuto nunca foi respeitado. Quando eu sempre faço a pergunta, onde estava o Augusto Melo quando as dívidas do Corinthians, nessas gestões todas, foram multiplicadas e ele aprovou as contas do Corinthians? Veja como ele votou nas últimas reuniões do Conselho, quando ele era só conselheiro. Não dá para ser míope, é necessário ser crítico. O Corinthians foi roubado. Se você é corintiano, você tem que estar preocupado com o Corinthians, e não com o Augusto Melo, e não com o Duílio, e não com o Andrés, e não com quem quer que você seja, ou não com o Roberto de Andrade. Eu vou mostrar como o Augusto Melo está preocupado com o Corinthians. Esse aqui, ó, foi o WhatsApp que ele mandou hoje de manhã no grupo de conselheiros, convidando conselheiros e amigos do Corinthians, obviamente, a 10 dias da votação do seu processo de impeachment, para um churrasco amanhã no CT, véspera de Corinthians e Santos, para resenha, futebol e resenha. Essa é a preocupação. Ó. A preocupação é com o cargo. A gente vai falar de CBF daqui a pouco. A preocupação não é com o Corinthians. Não é hoje e não foi antes também. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para achar, né? Não dá para apagar e não dá para ser trouxa. Não dá para ser trouxa. Tem gente que gosta de ser trouxa. Eu não sou trouxa de ninguém, nunca fui. Eu sempre falo, eu não sou do Corinthians, nem sou o Corinthians. Eu só sou corintiana e jornalista. Eu sou séria. Essas pessoas não são sérias, né? E aí que está o negócio. Essas pessoas, elas parecem que elas lidam com a certeza de que elas vão continuar, né? Porque, veja, nesse caldeirão todo, né? Todo mundo tendo as suas reputações aí chamuscadas, investigadas e tal, e eles marcando para jogar bola aí, para, enfim, comer churrasco no domingo e tal, como se nada tivesse acontecendo, como se tudo isso fosse fofoca de imprensa, e o importante é continuar fazendo o social, porque lá que nós vamos continuar angariando apoios para perpetuação desse projeto de poder. Então, está tudo errado e me parece que ele vai se tornando, entre outras coisas, um dirigente alheio à própria realidade e, assim, a própria ameaça de que ele seja não somente expurgado da vida do clube, mas que tenha que responder por todas as suspeitas que cercam o Corinthians nesses últimos tempos. Jamais, nesses últimos anos, um diretor do Corinthians esteve numa situação tão difícil e complicada como a dele. E veja, quando a gente fala em últimos anos, eu estou voltando no tempo, descendo lá, por exemplo, para o fim dos anos 90, a história lá do 1-0-0 lá com o Dualib e tal. Então, o Corinthians já foi cercado por fatos muito graves, mas nada que me pareça comparável ao que acontece agora. E, ao que tudo indica, o presidente do Corinthians está mais interessado em fazer social, visitar ministro do STF, tentar ampliar suas conexões extra-campo, para tentar continuar e achando que, ficando de bem com esses caras, ele vai aumentar a chance dele de continuar no poder. Agora, eu também repito o meu questionamento. Como é que algumas das principais autoridades jurídicas do país, sabendo de tudo que está ocorrendo, esses caras se deem aí ao trabalho de posar para selfies, para fotos aí, com um dirigente tão questionado como é o atual presidente do Corinthians. Pelo menos a única boa notícia foi em campo que o Corinthians, ufa,
respira na nossa gloriosa Sul-Americana, né, dona Marília? Contra Binhazon, o senhor anunciou 1-0 gol de bico. Piperno, é assim, é o desenho da perfeição, Piperno. Contra um Racing do Uruguai. Minha nossa! Contra qualquer time, 1-0 e gol de bico, fala a verdade.